Olá, eu me chamo Pamela Silva Vieira Parreira. Eu sou mestranda do Departamento de Memória Social da Unirio. A minha proposta aqui hoje é um questionamento. Existir como mulher ou homem é um privilégio branco? Eu abro minha fala com a fala de Sojourner Truth. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me oferecem melhor lugar algum. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, eu plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse a oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendidos para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou eu uma mulher? Essa fala foi realizada na Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres em Ohio, entre eles, direito a voto. A sua fala é uma resposta direta ao líder dos agitadores que tentava dispersar as mulheres, alegando que essas não eram capazes de fazer nada sem que fossem auxiliadas por homens. A provocação deixa bem explícito o que ele considera que é uma mulher, como ele conceitua o signo mulher e como esse significado afasta a realidade das mulheres negras dos padrões do que é entendido mulher. A proposta da fala de hoje é mostrar uma parte do percurso que cria o significado do que compreendemos com o signo mulher e como essa significação foi construída propositalmente excluindo pessoas negras e indígenas. A partir da chegada dos europeus e do processo colonizador, há uma invenção de mundo. É um processo de criação que não se dá no vazio. Ao se propagar a ideia de um novo mundo, parece que os colonizadores chegaram trazendo pedacinhos do seu mundo nos porões das caravelas e oportunamente encontraram aqui um espaço vazio que ansiava por ocupação. Só que isso não é verdade. O novo mundo é um mundo velho, de vários povos e culturas, e para garantir que a narrativa do mundo novo acontecesse, foi preciso destruir o velho. O novo mundo foi construído em cima de escombros de mundos que precisaram ser destruídos. Há uma ideia de parâmetros universais para a humanidade, que começa a se desdobrar a partir da chegada dos europeus. Contudo, é preciso compreender que essa construção histórico-social se dá de maneiras diferentes para cada um dos polos envolvidos, pois a ideia de universalidade é construída a partir da sobreposição de valores europeus a grupos étnicos sociais de forma absoluta, causando uma fratura na realidade dos nativos que veem a sua realidade reescrita de modo violento e arbitrário. A chegada como um movimento de construção de uma modalidade de cultura que passa a ser entendida como normal e universal, subentende uma prática que envolve um jogo de imensas contradições entre as diversas culturas pré-existentes, o que envolve colisão e posterior apagamento. Por trás do processo de instituição de um modelo totalmente novo de compreensão do mundo, que irá fomentar um outro entendimento e criar um entendimento de padrões universais, está a elite monetária e intelectual europeia, agindo para estabelecer o homem branco e o seu modo de vida como esse padrão universal. A Europa como normatização de padrões de civilidade, cultura e inteligência. Deixa toda a vida não europeia em segundo plano, como uma espécie imperfeita, um outro radical. Em nome de influenciar esse processo e as narrativas do processo colonizador, é preciso dar início a medidas de controle, que envolveram tanto o epistemicídio quanto o genocídio, envolvendo uma prática reducionista e descaracterizadora desses povos. A realidade da colonização atravessa de forma irreparável a vida dos habitantes do pré-continente americano e, posteriormente, de todo o globo. São seres humanos que tiveram suas humanidades negadas, suas identidades anuladas, seus conhecimentos desprezados e seus corpos violados e assassinados.
Para isso se faz necessário pensar em uma maneira de consolidar a ideia da diferença radical, de estabelecer um afastamento. É preciso distanciar ao máximo a possibilidade que os europeus e não europeus sejam entendidos ambos como seres humanos iguais. A mais remota semelhança precisa ser firmemente dissolvida, a fim de garantir uma dinâmica de exploração sem questionamento. Não pode haver margens para nativos, ameríndios e negros serem entendidos como portadores dos mesmos direitos. O projeto colonial faz com que a entrada na modernidade seja sentida de forma diversa para os diferentes povos. Enquanto os europeus estão experimentando uma passagem gradativa da sociedade, estão se encontrando com um novo cenário, com novas possibilidades, abraçando a mudança constante em nome de uma expansão territorial, de um ganho de poder. Os nativos, tanto indígenas como negros, experimentam rupturas bem mais violentas. Estão sendo arrancados de suas realidades, tendo seus símbolos destruídos, suas experiências apagadas e perdendo qualquer identificação com o mundo. O processo de colonização, com seu caráter expansionista, não parou. Seu sistema genocida de exploração e geração de capital prosseguiu livremente até que o globo terrestre tivesse dividido em territórios europeus, para serem usados, monopolizados e exauridos. A questão da crueldade colonial não é matéria isolada do início do processo ou de certos países. O problema colonial é que a sua construção é necessariamente explorativa, usurpadora, genocida, epistemicida, racista e insensível ao corpo humano. Seu objetivo é a acumulação de capital e a geração de dinheiro para grupos específicos. É a manutenção da desigualdade e o rastro de destruição e apagamento. É sentido até hoje. Ao traçar as primeiras metodologias para se entender o homem e a sociedade, foi usada uma premissa inicial, que é o princípio evolucionista, que compreendia que a cultura não era algo diferente para cada povo, e sim uma mesma coisa que estaria em diferentes níveis de evolução, partindo da selvageria à civilização. Os selvagens, nessa lógica, ficam sendo entendidos como ameríndios, africanos, aborígenes e qualquer um que não fosse europeu, enquanto entendido como civilização modelo seria o espelho cultural da Europa, compreendendo a sociedade como portadora de uma gênese única, onde todos os grupos sociais em algum momento estariam em selvageria e gradativamente caminhariam para o modelo civilizatório europeu. O processo colonial traz o questionamento da tradição e da necessidade de lidar com a alteridade de forma direta, inescapável, e com isso o homem europeu precisa se recriar. Traçar o que será entendido como homem moderno não será o suficiente, sendo necessário também criar quem o olha. O homem moderno e o selvagem serão a negação um do outro. Cada um passa a existir no limite do outro. Na fabricação da cultura moderna, o que se faz é a universalização da cultura europeia, através de uma catalogação dos seus saberes, dos seus costumes, dos seus idiomas, de suas instituições políticas e econômicas, dos seus modos de agir em vários níveis. Suas ações são catalogadas, a fim de firmarem um saber definitivo, universal. Na construção da universalidade, os povos indígenas e negros servem de reverso. Não têm seus ensinamentos catalogados, não têm seus modos observados com respeito. É um reverso pertencente a um mundo bizarro que deve deixar de existir. A destruição do mundo é colonial. A construção de falsos mundos universais é colonial. E pensar de modo decolonial é combater ativamente essa destruição. É buscar compreender o processo epistêmico ao qual estamos inseridos e resgatar saberes e se redescobrir. Entender que a identidade moderna foi construída e surge da necessidade de anular culturas e corpos em troca de benefícios monetários para justificar a desumanização e posterior objetificação do ser humano. A epistemologia ocidental é marcada pelo racismo universalizante, onde a palavra e a razão são características do branco, que criam saberes calcados em ideias claras e distintas,
e a irracionalidade e emoção pertencem aos não brancos, que são acusados de criar crendices e falsos conhecimentos. Compreender o processo de colonização como passo inicial rumo a uma estrutura básica para o capitalismo, que atualiza de forma máxima a relação de sujeito com o objeto, sem se dar conta que não é possível ter uma ética entre objeto e pessoa. Quando se coloca parte dessa população como objeto, se exclui a dinâmica ética desses corpos, gerando uma estrutura de medo que impossibilita uma relação entre o eu e o outro. Para o processo colonizador, não foi suficiente anular experiências, vivências e conhecimentos. Foi preciso agir sobre os corpos físicos. Os povos indígenas e negros sofrem também uma modificação de seus corpos. O signo corpo não branco não traz o mesmo significado que o signo corpo, que se refere apenas ao corpo branco. Nesse contexto, o corpo indígena, negro, não branco, não é dono de si. É um corpo exposto e disposto para ser significado externamente, moldado e exibido. A curiosidade e a ideia de utilidade vão imperar sobre esses corpos de modo marcante e violento. A estrutura epistemológica e organizacional europeia, que valoriza a alma e a mente em detrimento do corpo, que também é incorporada pelo cristianismo, não serve apenas como mecanismo de superioridade intelectual. Está difundida em toda a forma de estruturar o outro radical. Ao conceber que os povos não brancos não possuem alma, logo serão meros corpos erotizados, passam a ser entendidos como objetos, e isso acarreta desdobramentos catastróficos, pois são corpos que passam a ser lidos como convenientes ao prazer alheio, corpos máquinas estupráveis, de modo incensurável. A lógica dicotômica atuando nos corpos se utilizará da separação entre corpo e alma e da pretensa ausência de alma nos corpos não brancos para fundamentar uma explicação racional que possibilita a existência de dois tipos de corpos. O corpo que possui alma é o corpo branco, e esse é entendido como o corpo humano. O corpo sem alma são todos os corpos não brancos, que são lidos como não humanos. Essa pode ser entendida como a divisão central e determinante da modernidade colonial. Após ser estabelecida essa significação distinta entre corpos, outras derivam, e essa derivação não atua de forma igual nos corpos diferentes. Ao observar os humanos, é possível identificar que os seus corpos não são iguais biologicamente. Essas diferenças biológicas serão lidas socialmente como gênero, fazendo que esses corpos passem a ser identificados a partir de uma subdivisão, homens e mulheres. A filósofa argentina Maria Lugones defende que essa distinção de gênero será mais um marcador de distinção que será definitivo para marcar aquele que é compreendido como humano civilizado, consequentemente excluindo todos os que não são significados. Dessa forma, os corpos não brancos, como os povos indígenas e negros, restou significá-los como não humanos, não civilizados, animais regidos pelos prazeres, hipersexualizados e entendido como selvagens. A partir da divisão social dos gêneros, era preciso significá-los, e o homem passa a ser compreendido como corpo branco europeu, nascido com genitálias masculinas, cristão ativo dominador, gerenciador, precursor do conhecimento, das ciências e da vida pública, heterossexual, um exemplo da perfeição, do padrão do que é ser ativo, completo, guiado pela razão, ponderador, avaliador e juiz. Já a mulher será aquele corpo branco europeu, nascido com genitálias femininas, não perfeitas, mas necessária para a reprodução da vida e do modelo de mundo decidido e traçado pelo homem. Sua existência é destinada à esfera doméstica, exercendo uma passividade, onde seus esforços e atos são para garantir a vida do homem. A diferenciação entre humano e não humano apresentou uma segregação também à questão de gênero, que abarcou apenas a categoria humana, ou seja, corpos brancos, que, utilizando o referencial europeu, excluiu os povos não brancos, que passaram a ser compreendidos
fora das categorias de homem e mulher, subsequentemente sendo enquadrados nas categorias de macho e fêmeas, tais quais os animais. Ser macho e fêmea não te põe em relação com os homens e mulheres, subtende uma outra categoria de exploração, que abre margem para novas humilhações e ataques às estruturas familiares dos povos não brancos. Enquanto as mulheres brancas se perceberão em uma sociedade estruturalmente sexista, que propõe que a mulher não tem valor em si como ser humano e que é preciso que ela se encaixe e que ofereça um propósito que a valore, que a mantenha segura, o que faz com que essas mulheres se submetam ao que é esperado, visando preencher o lugar político que lhe foi designado, abraçando a feminilidade e desempenhando seu papel na esfera doméstica como boa mãe, boa mulher e boa esposa, paciente, excelente dona de casa, sempre submissa e obediente, colaborando com a perpetuação da disparidade construída entre os gêneros e as denominações atribuídas às mulheres não brancas. Enquanto isso, as mulheres negras e indígenas estão sendo escravizadas, submetidas a trabalhos forçados, sem terem direito sobre os seus corpos e seus filhos, sem serem reconhecidas como mães, sem terem reconhecidas suas dores, suas fragilidades, compreendidas apenas como unidades de trabalho a serem exploradas. As sociedades europeias, se portando como dominadoras e patriarcais, se estruturam de forma a gerar expectativas de comportamento de seus indivíduos. E os comportamentos destinados às mulheres brancas não tinham como serem observadas nas mulheres não brancas. As condições materiais com que cada uma estava inserida e era percebida nessa sociedade as afastava da possibilidade de uma similaridade. Não tem como olhar uma mulher branca e uma mulher não branca, uma mulher negra e indígena, e ver marcadores sociais iguais entre elas. A posição que elas ocupavam na sociedade afastava essa percepção. Enquanto a ideologia de feminilidade colocava a mulher branca separada do trabalho produtivo, a associando com a fragilidade, docilidade e afazeres entendidos como fúteis, as mulheres negras e indígenas trabalharam ativamente na manutenção das sociedades coloniais. Homens e mulheres não brancos eram igualmente reconhecidos como unidades de trabalho. Na escravidão, todos eram explorados de forma animalesca. E isso não se reduzia apenas às práticas laborais, às alimentações precárias, punições físicas violentas, violência gratuita para satisfazer o prazer dos seus algozes, estupros e toda sorte de intempéries. Coisas que você jamais imaginaria mulheres frágeis passando e sobrevivendo. As mulheres escravizadas eram submetidas ao mesmo tratamento brutal que os homens escravizados, sem diferenciação. Contudo, sua condição reprodutiva aumentava em certo grau a violência sofrida por elas. Entre as atribuições estava aumentar o patrimônio escravista de seu proprietário, aumentando seu número de pessoas escravizadas através da gravidez. A gravidez da mulher escravizada não se enquadrava na exaltação à maternidade popular do século XIX, a maternidade que faz a mulher branca exercer o arquétipo de boa mãe, zelosa e dedicada à família, não se aplicava à mulher negra escravizada. Ela não é socialmente entendida como mãe, e sim como reprodutora, que também não são crianças, são mercadoria. A construção social, que significa o signo linguístico mulher, mesmo após o fim da escravidão, ainda carrega um caráter excludente quanto às mulheres negras e indígenas. A gente percebe pelo discurso que Surjona teve que dar. Mesmo estando a 168 anos após a abolição, ainda é preciso defender que mulheres negras, mulheres não brancas, são de fato mulheres. As mulheres não brancas ainda sofrem desigualdade quanto ao tratamento quando comparadas às mulheres brancas, inclusive atualmente. Isso não é uma realidade que ficou no tempo de Surjona. Ainda encaramos essas disparidades. Compreendendo nossa realidade sexista e o histórico escravocrata no Brasil, é possível identificar um reflexo direto dessa conjunção em nossa sociedade atualmente. Uma esfera em que essa realidade ainda assombra é nosso mercado profissional, que ainda apresenta diferenças de tratamento de gênero,
mas também é possível identificar diferença entre as próprias mulheres. A diferenciação entre mulheres brancas e mulheres negras inicia-se dentro da própria casa. Quando mulheres negras são responsáveis por um maior número de afazeres domésticos que mulheres brancas, dificultando assim o processo educacional dessas mulheres negras, dificultando a sua inserção no mercado de trabalho, restando trabalhos subalternos, que rendem menos e que exploram mais essas mulheres, mantendo elas numa situação de precariedade. Mulheres indígenas e negras parecem viver ainda sobre um outro signo linguístico, que talvez não seja nem o de mulher. E esse tem um significado carregado de sentimentos negativos, que as impulsionam para situações degradantes, como negativas de empregos, como uma baixa escolaridade, como um acesso maior a empregos subalternizados. Em nossa sociedade, as atividades domésticas ainda são identificadas como femininas. A maioria dessas atividades são desempenhadas justamente por mulheres não brancas. O tempo que as mulheres negras passam trabalhando em afazeres domésticos, seja de forma remunerada ou não, é justamente o tempo que elas não passam se cuidando, se educando, tentando se profissionalizar e mudar seu campo de trabalho, ao passo que as mulheres brancas têm esse tempo livre para se dedicarem às suas vidas profissionais e evoluírem cada vez mais, aumentando o já existente abismo. A clivagem social entre as mulheres aumenta, e não só isso, esse tempo indisponível para as mulheres negras interfere em todas as suas relações, sejam profissionais ou sentimentais. As mulheres negras educam e cuidam dos filhos das mulheres brancas, arrumam suas casas, cuidam de suas agendas, e o preço muitas vezes é negligenciar a própria vida, os filhos e as relações. O corpo das mulheres não brancas ainda é um corpo marginalizado, em que suas relações são marcadas pela interferência, marcada por significados contraditórios. A lógica do corpo não branco, como um corpo motriz para a força de trabalho, ainda impera. É um corpo entendido como máquina, sem sentimentos, ao mesmo tempo emotivo demais para elaborar pensamentos racionais, mas resistente à dor, que não precisa de relações afetivas fortalecidas e, ao mesmo tempo, hipersexualizado, que tem como necessidade básica servir, estar desenvolvendo um trabalho, ainda que em condições indignas. Isso afasta as relações afetivas. Isso as põe numa situação de vulnerabilidade corporal. É preciso pensar em possibilidades de construções ontológicas que não sejam fixadas em um ser que elimina todos os outros seres, a fim de se construir uma constituição de ser pluriversal. Acredito que só assim é possível pensar em uma ética capaz de compreender as alteridades, supondo uma relação entre indivíduos e não uma relação entre possuidor e possuído. E talvez assim o signo mulher possa compreender, de fato, mulheres diversas do jeito que elas são, e não servir de mecanismo de exclusão para mulheres não brancas. Eu agradeço a fala, espero que ela tenha sido interessante e nos vemos futuramente.